Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja na sua vida. Mais uma vez, com muita alegria, aqui estamos para mais subsídios da Escola Bíblica Dominical. Hoje, iniciando o terceiro trimestre. E nós estaremos estudando durante esses 3 meses sobre o Deus da providência. Vamos iniciar falando sobre definição de providência. Falaremos também sobre a realidade da providência e também sobre o desprezo da doutrina da providência. A palavra portuguesa providência vem do latim providentia e é a palavra prover do latim providere. Etimologicamente, a palavra providência significa primeiro ver antes ou ver de antemão. Posteriormente, a palavra veio a significar o exercício de todo o cuidado e controle que a infinita previsão de Deus, de seus próprios fins e seu conhecimento, que seus instrumentos aponte ou podem sugerir. A teologia cristã possui 3 verdades a priori, das quais ela não abre mão. Deus existens, que tem a ver com a existência tripessoal de Deus. Deus volens, que tem a ver com a decisão de formação do seu plano eterno. Deus ages, que tem a ver com a ação de Deus na esfera da sucessão temporal, executando o seu plano concebido na eternidade. O Deus que a Escritura Sagrada apresenta é um Deus criador e que tem grande preocupação com aquilo que cria. Portanto, a doutrina da providência trata de todos os atos externos de Deus que aparecem subsequentemente à criação. Somente as coisas que vieram à existência é que são objeto das obras providenciais de Deus. Estas operam de uma forma extra, são a execução temporal e sucessiva do seu plano eterno, já estudado na doutrina do decreto. Portanto, podemos definir a providência divina como a atividade do Deus triuno, através da qual ele provê as necessidades de suas criaturas, preserva todo o universo criado, dirige todos os caminhos individualmente, governa toda a obra de suas mãos, retribui todas as obras más e concorre em todos os atos de suas criaturas racionais, sejam atos bons ou maus, de modo que nada escapa do seu controle. Em outras palavras, podemos dizer que providência pode ser entendida como Deus não somente trazendo as Escrituras à existência para o seu próprio prazer, nem somente decretando todas as coisas que têm que acontecer a elas, depois retirando-se para o céu, deixando as coisas acontecendo por si mesmas. Ao contrário, em sua sabedoria infinita e em seu poder absoluto, Deus exerce o seu poder sobre si mesmo, como a causa primeira, para fazer tudo o que quer diretamente sobre as coisas deste mundo, ou seja, até causas secundárias, como instrumentos seus para sustentar, dirigir, prover e governar todas as criaturas e circunstâncias, fazendo com que todas as coisas cooperem para a execução plena dos seus propósitos eternos, isto é, o que chamamos de providência divina. A realidade da providência. Não há como negar a existência da obra providencial de Deus, porque não há coisas que venham a acontecer por mero acaso na vida deste mundo, e muito menos na existência individual das pessoas. Aqueles que negam as obras providenciais de Deus acabam caindo num fatalismo ou na ideia do acaso. O fato é que nenhum ser humano pensa que é absolutamente independente dos eventos que acontecem neste mundo.
Os seres humanos não possuem controle sobre os eventos do universo e sobre a vida pessoal deles. O cristão, como lhe deve ser próprio, crê num Deus transcendente e ao mesmo tempo imanente, que está envolvido com a sua criação, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, conforme Hebreus capítulo 1, versículo 3. E, sabedor de que ninguém escapa do controle de Deus, como Paulo, ele também crê que dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, conforme Romanos capítulo 11, versículo 36. A providência divina não deve ser vista apenas nos atos agradáveis que acontecem na vida dos homens, como as provisões nas horas de necessidade, mas também nos anos que implicam em sofrimentos e aflições dos seres humanos, o que inclui os seus pecados, que acabam concorrendo, de um lado, para o bem dos que amam a Deus, e do outro lado, para o mal dos que não o amam. Quando encorajado por sua mulher a amaldiçoar Deus e morrer por causa dos seus sofrimentos, o crente Jó entendeu que os males que ele sofria provinham das mãos do Todo-Poderoso. Por essa razão, ele replica à sua esposa: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Jó capítulo 2, versículo 10. A mesma perspectiva providencial teve o profeta Oséias, quando sentiu a mão pesada de Deus sobre o seu povo. Então ele conclama o povo diante da dor: vinde, tornemos para o Senhor, porque ele nos despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Oséias capítulo 6, versículo 1. Em sã consciência, nenhum cristão ousará negar a realidade da providência divina na vida de todos os homens. Todavia, somente os cristãos genuínos a reconhecem e por ela dão graças. Agora, há um desprezo à doutrina da providência. Não obstante a realidade da providência divina, tem havido um certo desprezo à doutrina da providência nas últimas décadas no mundo chamado cristão. Ela tem sido esquecida ou negligenciada nos ensinos de seminários e das igrejas atualmente, no mínimo por razões teológicas, mas há razões filosóficas e científicas por detrás dessa preocupação por ela. Berkouwer escreveu o primeiro capítulo de seu livro sobre a providência, falando da crise da doutrina da providência no século XX. Quando não há nada escrito sobre a providência de Deus nas últimas décadas do cristianismo histórico, se levarmos em conta a grande importância dessa doutrina, na língua portuguesa praticamente inexiste qualquer publicação substanciosa a respeito. No entanto, a igreja vai crescendo em tamanho, mas sem o conhecimento da obra providencial de Deus, e por causa dessa lacuna, negativamente falando, vai crescendo também na ignorância desse assunto tão basilar à saúde de sua vida espiritual. Precisamos devolver à igreja contemporânea o que ela perdeu no século XX, que foi crido de uma maneira muito vivida desde o período da reforma do século XVI. No período das confissões de fé protestantes, houve uma grande ênfase na doutrina da providência, terminando a ênfase no período do escolasticismo protestante. Com muita força, as confissões falaram da obra de preservação e governo de Deus sobre todo o universo. Depois, pouco a pouco, o interesse nela foi caindo. Há algumas razões que historicamente levaram a igreja cristã, de um modo geral, a possuir uma certa despreocupação pela doutrina da providência divina.
E isso nós vamos ver na próxima aula, sobre essa despreocupação por essa doutrina tão importante para a vida dos crentes contemporâneos. E nós precisamos disto. Que Deus possa te abençoar e até a próxima oportunidade, onde traremos aqui a continuação deste nosso subsídio. Que Deus abençoe a sua vida. Não deixe de subscrever no nosso canal e que você possa ter proveito dos subsídios aqui e na sua aula, ou se você for aluno, que você vá mais bem preparado, sabendo mais sobre o assunto estudado durante a semana. Deus abençoe a sua vida e continue vendo moldados. Que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo.